E o meu pai falou assim, olha, você quer uma coisa que pouca gente tem. Então você tem que fazer o que ninguém faz para você chegar nisso. Se você for fazer o que todo mundo faz, você vai chegar no que todo mundo tem. O que todo mundo tem? Não aprovação. O que poucos têm? Aprovação. Então faz o que ninguém faz. Eu saía do cursinho, eu lembro, mais ou menos 12:30, ia para casa, ficava estudando direto até às 8. Às 8 eu fazia musculação, jantava e ia dormir. Todo dia. E final de semana? Final de semana eu acordava, estudava até às 8, e aí treinava e depois jantava e ia dormir. Foi um ano de cursinho assim. Você fala, pô, mas foi um ano... Cara, só que eu entrei na faculdade por causa disso. Então, quando eu falo pra galera que tá prestando vestibular, eu falo, meu, isso é o que você tem pra fazer esse ano. Faz um ano só. Não queira passar por isso 5 anos, 3 anos. Porque quando você tá no cursinho, você não tá em nada. Você não tá nem na escola, porque você já se formou, e você não tá na faculdade, só que você já é um homem. Parece que você tá no limbo ainda. Então, para de gastar tempo. E eu brinco com eles, falo, né, que o que resolve isso chama HCC. Conhece esse conceito? Não. Meu pai que me ensinou também, chama hora de cu na cadeira. Então, assim, HCC, cara, resolve qualquer coisa. E outra coisa que eu tinha tomado pau, redação. Eu tomei 3-0 de cara quando eu cheguei no cursinho e fiz redação. Eu fiquei apavorado. Meu pai pegou, olhou e falou assim, olha, a tua história é boa, mas tua escrita é horrível. E aí, toda semana, eu fazia ou no sábado ou no domingo 2 redações e segunda-feira eu entregava no cursinho. A professora era, acho que a Edna, e ela que corrigia e depois ela me dava. E ela ia me dando os direcionamentos até ir melhorando, né? E eu escrevia muito para poder treinar isso daí, né? E isso foi o que, assim, as coisas que eu me lembro que faziam diferença, elas estavam relacionadas ao esforço. E meu pai conseguiu enxergar em mim que eu conseguia entender a linguagem do trabalho. Porque eu trabalhava o meu físico. Então ele falou em termos daquilo que eu entendia. Essa foi uma das grandes lições que meu pai me ensinou, né? Falar na linguagem que seu filho entende. Porque meu pai nunca treinou, Renato. Meu pai ele tinha aversão à atividade física. Só que ele olhou pra mim e falou, puta, não dá pra eu criar esse moleque do jeito que eu fui criado. Eu vou ter que criar do jeito que ele precisa ser criado. Então ele fazia várias analogias com relação à musculação e ao seu treino. Porque ele via que era uma coisa que eu me dedicava. E aí, a segunda coisa, a segunda parte, que é a diferença, né? Quando eu passei no vestibular, ele virou pra mim e perguntou. E aí, foi uma outra coisa que eu entendi, né? E aí, se você não tivesse feito, o que você ia fazer? Ele perguntou sabendo a resposta. Eu falei pra ele, não sei, pai. Ele virou pra mim, então saiba de agora em diante. Você ia tentar de novo, e de novo, e de novo, até você conseguir. Caraca. Cara, eu acho que na palavra dele, na fala dele, assim, em questão de 15 segundos, eu entendi que a chave daquilo que é a sua capacidade de atingir seus objetivos é, na verdade, a persistência, é a perseverança. Então eu estava vendo de um homem que é ateu, que não tem nenhuma religiosidade, quer dizer, ele tem uma religiosidade que ele esconde em algum lugar, às vezes ele solta alguma coisa, mas, por exemplo, ele conhece a Bíblia, ele conhece os ritos católicos, ele conhece o que é a cultura judaica, ele é um cara que estuda essas coisas, ele conhece isso, né? E eu estava vendo um cara que é ateu e que, portanto, não tem fé, e eu confundia fé com esperança. E essas coisas são completamente diferentes. E meu pai me mostrou o quê? Que mesmo quando você perde a fé, você precisa ter esperança. E eu entendo que mesmo que você perca a esperança, você precisa ter fé. E quando que você vai vencer? Quando você junta os dois. Porque fé e esperança é imbatível.